Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, a última, a reticente mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. Como vocês sabem, discutimos assuntos dentro e fora das quatro linhas, futebol nacional e futebol internacional. Esses assuntos não são discutidos por mim de maneira individual. Vocês sabem que no Toque de Classe Futebol no Outro Nível sempre contamos com a figura de um analista, de um comentarista que faz parte da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já perceberam também que do meu lado esquerdo, lado direito da tela dos senhores, temos a presença do João Guilherme, mais uma vez, professor de Educação Física, já trabalhou com gestão esportiva e também treinamento de equipes. Mais uma vez, João Guilherme, seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer aos que estão nos assistindo e vamos falar de futebol mais uma vez. Nós vamos falar de futebol, mas o assunto de hoje vamos falar dentro das quatro linhas, um pouquinho de gestão de equipe, de elenco, né? Porque atenção, torcida do Palmeiras e torcida do Santos. Hoje nós vamos falar sobre os treinadores que irão assumir essas duas equipes para o ano de 2020. É uma grande novidade, na verdade? Uma grande novidade, e aí eu e o João, a gente vai tentar destrinchar onde que está o ineditismo de fato, onde que o Santos está sabendo contratar, o porquê dele, ou então o Santos está indo na carona do Flamengo, trazendo para treinar sua equipe em 2020 o Jesualdo Ferreira. Exatamente. Perfeito? Português, Jesualdo Ferreira, de 73 anos. Isso para o lado do time da Vila. Agora, para o querido Palestra Itália, né, o time centenário do Palmeiras, aí que trouxe, né, que o Gagliotti disse que iria pensar uma coisa nova para o Palmeiras ia mudar o pensamento, a maneira de entender o jogo, ia mudar tudo, ele lembra aquela música do Léo Jaime, né? Nada mudou. Não sei, só sei que nesse discurso e na prática houve uma diferença considerável e o nosso querido presidente, né? O Maurício Gagliotti, ele trouxe pela quinta vez, não ele, né? Mas pela quinta vez assumindo a equipe do Palmeiras, né? O senhor Vanderlei Luxemburgo, lá com quase 70 anos. Ele está com 67 anos. A primeira vez que ele assumiu o Palmeiras foi em março de 93, no Campeonato Paulista daquele ano, substituindo o então treinador Otacílio Gonçalves, na época chamado de Chapinha, que fazia a linha do treinador amigão. Sabe aquele treinador que é amigão, né? Ele fazia uma outra linha, o Luxemburgo veio e fez, e aí assumiu a equipe, enfim. A história todos vocês sabem. Das quatro passagens anteriores do Luxemburgo, a única que ele não levantou taça foi a de 2002, que ele saiu na segunda rodada do Brasileirão, já prevendo o que iria acontecer, que foi, à época, o primeiro rebaixamento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas vamos inverter tudo e vamos falar do Jesualdo Ferreira, que está indo para o Santos. João Guilherme, vamos começar o programa quente, já deixando você em maus lençóis, que essa é a minha intenção, e isso serve também de reflexão para vocês em casa. Onde o Santos pensou no Jesualdo como... O Santos, ele conseguiu fazer um processo separado para trazer o Jesualdo? Assim, ele separou. Esse é o treinador Jesualdo Ferreira, campeão em Portugal, com 73 anos, aquela história toda. Ele conseguiu fazer esse processo de separar o Jesualdo do Jorge Jesus? Você acredita nisso ou não? Eu acredito que se não houvesse um Jorge Jesus no Flamengo, não haveria o Jesualdo hoje no Santos. Eu acho que vai muito da inspiração. Do exemplo do treinador português, que você for ver, até o Avaí, recentemente, ele contratou um treinador português agora para a segunda divisão. A segunda divisão. Eu não lembro o nome agora, me perdoe, mas é um treinador português que vai... Fala a memória, já lembramos. Que vai treinar o Avaí. E eu acho que o Santos também foi nesse embalo do sucesso de Jorge Jesus. Eu acho válido, por você sair da mesmice que é você sai do A, vai pro B, vai pro C, volta pro A, tenta o C de novo, vai pro B. Eu acho que o Santos sai dessa linha, ele muda. Sinceramente, não conheço, não recordo o trabalho do Jesualdo. Sei que ele foi a última grande conquista dele foi o tricampeonato com o Porto, mas já há pouco mais de 10 anos atrás. Recentemente estava no Al-Sadd, que era o atual time do Xavi, treinou o Xavi lá. O Xavi, grandíssimo atleta do Barcelona, o histórico Barcelona, do Guardiola. Mas é uma aposta válida, mas para você focar o planejamento como o Flamengo teve, o Santos precisa
além do trabalho do Gesualdo, ele precisa contratar, porque é um time que vai perder jogador importante e precisa se reforçar para brigar por títulos ou brigar por objetivos nesse ano de 2020. Eu acho, eu concordo com você, eu acho que tem que ter jogador, tem que ter gente. Não se faz omelete sem ovos, e o Santos, se bem que a categoria de base do Santos, vou fazer uma pergunta aqui para o João. João, você trabalha com treinamento, já trabalhou com treinamento de equipes. Você gostaria, por exemplo, de trabalhar no Santos, na categoria de base, né? Porque imagina o trabalho que eles fazem, imagina para o atleta, para o profissional da área. A base do Santos é de excelência. Tem aquele velho ditado que o raio não cai 2 vezes no lugar, mas na base do Santos, aparentemente, o raio cai sempre. 4, 5 vezes. Acho que são as 2 categorias de base mais conhecidas. As 3, porque o Corinthians tem o tradicional terrão. Sim. O Flamengo tem aquela frase do Flamengo, quando o Flamengo faz craque em casa. Craque o Flamengo faz em casa. Exato. E o Santos é o negócio do raio. Então, tem essas 3 bases aí que são, em termos nacionais, são bem conhecidas. Mas eu vou continuar essa análise que não sei se ele concorda comigo. Até uns 2 anos atrás, eu vou falar da grande mídia, né? Porque como a gente que está no interior do estado de São Paulo, a gente está um pouco fora desses grandes eixos de mídia, né? Sim. A gente consegue, com certa independência, comentar. Mas há uns 2, 3 anos atrás, logo com a notoriedade do Fábio Carille, que tem aí menos de 50 anos, 47, 46, criou-se aí toda uma perspectiva positiva para que os treinadores da nova geração, né, haveria de ter chegado o tempo deles. Sim. Coisa que depois não se comprovou. Os da nova geração foram substituídos pelos da velha novamente. Sim. Agora, a mídia faz esse lobby considerável sobre os treinadores estrangeiros. Sim. Eles esqueceram um pouco aquela situação do ter que ser novo, porque entende o futebol de uma outra forma, e blá, 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 blá. E não. A vinda do Gesualdo para o Santos com 73 anos... Então, ele nasceu em 1946, fazendo uma conta quadrada. E o próprio Jorge Jesus tem 65 anos, quebra um pouco a ideia de que tem que ser jovem. Então, na verdade, não é a idade, número, é a mentalidade. Exatamente. Até porque o Santos, ele apostou no treinador jovem. O Santos, ele teve o Jair Ventura. Teve um outro time que também apostou nele. Sim, teve um time que... Você sabe que o treinador conseguiu ir mal em 2 clubes no mesmo ano. Enfim, o Santos apostou no Jair Ventura, foi um treinador que não deu certo. Então, eu acho que a idade... Eu vi muito torcedor santista criticando a idade, falando que isso vai atrapalhar, mas eu acho que dentro de campo ele não vai correr, ele tem que orientar o time. Aqui, ó. Então, o que vale é a experiência, o que vale é a mentalidade. Se for uma mentalidade ofensiva, que é o que o Santos espera, eu acho que é válido. Perfeito. Agora, não adianta você trazer um de 25 anos, uma idade apta a jogar, e o cara ter uma mentalidade de time pequeno. Perfeito. Senhores, vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos dando continuidade falando do Gesualdo e já pegando aí Luxemburgo, a gente conhece a peça. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é Gesualdo Ferreira e Vanderlei Luxemburgo, Santos Futebol Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras, cada um com seus técnicos estreantes aí. Um estreando no Brasil, a Vera, sim, e o outro indo para o Palmeiras pela 5ª vez. O João Guilherme, no primeiro bloco, levantou o nome do treinador do Avaí. E qual o nome dele? Já lembrando Augusto Inácio. Augusto Inácio ficará com o Avaí. O Avaí nasceu na Série B, acho meio legal, fiz esse trabalho de médio e longo prazo com a equipe catarinense. Só para a gente poder entender como funciona a questão do profissional, do treinador, porque senão o treinador ele não pensa a equipe dele sozinho, ele tem um staff. E o staff, o João sabe disso, o staff do treinador, ele é responsável, por exemplo, por pesquisar
todos os atletas, o estado dos atletas do elenco que ele está para assumir, bem como os atletas que estão nos outros clubes, as outras equipes e aqueles com possibilidade de contratação. Falei alguma besteira? Nenhum, perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Porque as pessoas perguntam assim, então como é que o Gesualdo está vindo para o Brasil agora? Ele quer saber o caso lá do Gustavo Henrique, ele perguntou a questão do Gustavo Henrique, ele acabou sendo negociado. Ele quer saber a questão do Soteldo, ele quer mais um outro, ele pediu um atleta para o Santos, que é do Atlético Mineiro, mas como assim ele sabe? O treinador em si, ele não sabe. Ele monta uma equipe, ele tem uma equipe dele, de 10, 12, 15 profissionais. Por isso que quando o treinador vem, ele vem com aquela patota dele, não é verdade? Sim. Isso varia, né, João? Quantidade de profissionais. Cada treinador tem a sua comissão, são os caras de confiança. Alguns até não trabalham no clube, trabalham por fora para ele, mas fazendo o trabalho de pesquisa, o trabalho de desenvolvimento, de planejamento. É como a maioria dos treinadores falam. Eles têm a equipe, tem toda uma equipe. A palavra final é do treinador, mas nenhum trabalha sozinho. Eles enchem o profissional de informações. Eles vêm lá com planilhas, com pendrive, né? O pendrive daquele jeito, cheio de informações do atleta, contusões, tudo que vocês possam imaginar. Toda a carreira dele, crescimento, questão muscular, desde pequenininho na base, olha, ele assim, ele pode chegar até aqui. Sim. É claro que tudo de maneira empírica, baseado em estudos. Você pode pôr de exemplo o próprio treinador de seleção brasileira, hoje o Tite no caso, ele tem a comissão, manda o filho dele, um da comissão, ele vai para um estádio, vai para um país ver um jogo, o outro membro da comissão, Kleber Xavier, vai para outro estádio ver determinado jogo, cada membro vê um jogo, vê um campeonato, vê uma liga, faz todos juntos informações, passa para o Tite. O Tite desenvolve convocação, esquema. É a mesma coisa do treinador do clube. Tem vários, cada um acompanha, por exemplo, o Gesualdo chega no Brasil, manda uma comissão e acompanha o futebol do Nordeste, os principais jogadores do Nordeste, os principais do Sul, os rivais paulistas, os jogadores que não estão sendo utilizados. Nos rivais. Que podem vir a reforçar seu clube. Então, o treinador ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre, é o que acabei de falar, falei agora há pouco, falar de novo. Eles sempre dão a última palavra, mas trabalhar sozinho é impossível. Causou estranheza algumas entrevistas, mas ele sabe de tal atleta do Santos, é porque ele tem um staff, os treinadores têm. E fazem questão de levar a sua turma para onde vão trabalhar. E até porque se o cara tem a possibilidade de ele já trabalhar no clube, surgiu a proposta. Ele não responde na hora. Então ele tem a proposta do Santos. Ele vai estudar, ele vai ver, o elenco, potencial de contratação. Exatamente, ele vai ver tudo, principalmente a parte interna, porque com 73 anos, com a carreira que ele tem, ele não vai querer se sujar agora, se envolver em barca furada, ir num clube que ele não vai ter condição de trabalhar. Antes dele dar uma resposta, ele faz toda uma pesquisa para ver a situação do clube. Poderia estar tomando vinho do Porto tranquilamente, né? Enfim. 73 anos, pode estar lá descansando já. Exatamente. Portugal é um país belíssimo. Bom, vamos agora dar uma boa sorte ao Gesualdo Ferreira no Santos Futebol Clube, que a gente também ajuda a quebrar um pouco o estereótipo de que só tem que ser jovem. Não é idade, gente, é mentalidade. Ok? Coloca uma palavrinha antes, um prefixo aí, né? Idade, mentalidade. Exatamente. Bom, mas agora falando em senhores com mais de 60 anos, continuando, vamos falar de um homem que nós conhecemos aqui, mais de 20 décadas, Vanderlei Luxemburgo, acho que é Vanderlei Luxemburgo da Silva, né? Vanderlei Luxemburgo da Silva assumiu pela quinta vez a Sociedade Esportiva Palmeiras, contrariando não o desejo da torcida, mas contrariando, por incrível que pareça, um discurso do presidente Maurício Gagliotti, que queria coisas novas, novos ares. Em resumo, o Maurício Gagliotti não tem a menor ideia do que ele estava falando no momento, não tinha ideia de nada. Quando ele falou, à época, que queria uma coisa nova, era o Sampaoli. Só que o Sampaoli estava esperando o Jorge Jesus, ele estava esperando o Jorge Jesus sair ou não do Flamengo, fez um monte de pedidos para treinar o Palmeiras, avião fretado para ele, para a mãe dele, todo mundo, queria toalhas douradas, queria tudo. E aí, é claro que o Palmeiras foi até um ponto e não poderia negociar mais que aquilo. Tá certo, partindo desse pressuposto, ele está certo. Para você ter uma ideia, o Gagliotti conversar com o Sampaoli, ele não conversou, ele teve que ir até o Rio de Janeiro e conversar com o agente do Sampaoli que estava no Rio. Detalhe, o Sampaoli também estava no Rio. Ele não quis falar com o presidente do Palmeiras. Quando minaram todas as tratativas de negociação de trazê-lo,
É claro que uma boa parte dos conselheiros do Palmeiras, os mais antigos, falaram no Luxemburgo, e aí o presidente entrou em contato com o Luxemburgo estava em Tocantins, porque ele tem um monte de negócios lá, e o Luxemburgo pegou o avião e veio para São Paulo por conta própria, largou a família lá em férias, e veio aqui para São Paulo treinar o Palmeiras para receber 45% do valor do Jorge Sampaoli. Isso para a torcida do Palmeiras já contou um ponto. A torcida já gostou disso pela identificação dele. Perguntar para o João, mais uma vez, Luxemburgo é mais do mesmo? Pós-Vasco. Só um comentário antes de responder isso. Eu acho que o Gagliotti, que ele é extremamente criticado no Palmeiras, foi a melhor decisão dele não ter fechado com o Sampaoli. Sim, também acho. Porque também acho. O Sampaoli, ele está se mostrando ser um cara que parece que o mundo dele é só o dinheiro e ele não dá importância para o clube. Se você for analisar, ele fez um grande trabalho no Santos. Sim. Mas se for analisar o trabalho do Sampaoli, ele não conquista um título há anos. Ele assumiu uma seleção argentina que tem o melhor jogador do mundo, uma Copa do Mundo, e que foi mal. Foi mal. Classificou para as oitavas, mas passou numa primeira fase que por muito pouco não sai de uma primeira fase. O Santos praticamente reinventou o Sampaoli, e o Sampaoli sai e age da forma que agiu. Dessa forma, ele fazendo alto leilão que você está falando. Exatamente. Você acha que o Santos também o ajudou e não ele só o Santos? Exatamente. Eu não vi nenhum jornalista falar isso. Foi uma via de duas mãos ali. Eu acho que Perfeito. o Sampaoli foi importante para o Santos, assim como o Santos foi importante para o Sampaoli. E o Palmeiras, o histórico do Palmeiras, ele não pode se humilhar, se for a palavra, por trás de um técnico. Você quer. Não, o valor é esse, é um valor bom para o mercado, nossa, muito acima da média. Mas antes do intervalo, mais do mesmo? É difícil falar. Se eu for ver o trabalho Vamos pegar o Luxemburgo pós-Vasco, é mais do mesmo? Pós-Vasco, pelo que ele fez no Vasco, não. Não é mais? É um trabalho diferente, é um Luxemburgo diferente. Porém, no Palmeiras é uma cobrança diferente. Perfeito. Vamos para o nosso último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Aí no último bloco vamos falar do Luxemburgo no Palmeiras. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o terceiro e último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é Jesualdo Ferreira no Santos, já falamos dele, né? Sim. E agora falar do Luxemburgo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, sei que você falou interessante, você falou que o Santos também ajudou o nosso amigo, o Jorge Sampaoli. Mas você não acha que as pessoas estão super valorizando o trabalho do Luxemburgo no Vasco? Terminando em 12º, se não me engano, ou não? Você acha que pelo elenco vascaíno ele fez mais do que ele poderia ter chegado? Lembrando que quando ele assumiu o Vasco tinha 1 ponto. Sim. O que você acha disso? O tempero que ficou disso tudo? Considerando o elenco que o Vasco tinha e o histórico recente do Vasco, o Vasco é triste até falar uma história bonita que o Vasco tem. Você falar que o Vasco não brigou para ser rebaixado, parece algo tão pequeno para um time como o Vasco. Realmente mas olhando o histórico, que todo ano o Vasco... Parece que eu falava migrava, né? Mas como o Vasco trata do navegador português, o Vasco estava singrando para o rebaixamento, Sim. né? O Vasco, ele caía ou brigava para não cair. Nos últimos anos era raro momentos bons do Vasco. Então foi um trabalho interessante, com o elenco que tem, sem dinheiro, sem peças de qualidade. O Vasco montou um time com jogadores que, por exemplo, não deram certo no futebol paulista. Com o Richard volante, que é a torcida do Corinthians, que não agradou nem um pouco. Talvez o principal jogador do Vasco Você quer que ele volte, o Richard? Não, pode ficar no Vasco lá. Mas agora, com o Luxemburgo no Palmeiras, a cobrança é diferente. Qual que foi o método do Luxemburgo no Vasco? Se livrar do rebaixamento. Isso. Veio a Copa Sul-Americana. Legal. Veio. Lucro. Porém, a meta era se livrar do rebaixamento. Convenhamos, um time com a história que o Vasco tem, se livrar do rebaixamento fica um pouco... quem pro clube, mas pro elenco tá ótimo. Exatamente. Agora no Palmeiras é diferente. No Palmeiras ele vai precisar brigar por título, ele vai ter que demonstrar um futebol melhor. O Mano Menezes do Palmeiras foi questionado por quê?
Era um time, até começou bem, começou ganhando, mas era um time que jogava feio, jogava por uma bola, era chutão, ligação direta. A torcida do Palmeiras, com o elenco que tem, que com o elenco talvez não seja tanto qualidade, mas em grande quantidade, com opções, com dinheiro para... Talvez não, na próxima temporada, que dizem que não terá tanto... Não, e nem deve ter. Dinheiro para contratar, mas você se compara com o Flamengo. Sim, não dá para comparar com o Flamengo. Não dá para ficar no segundo patamar. Sim. Agora, o Luxemburgo terá uma cobrança que ele precisa fazer o Palmeiras jogar bola e precisa buscar títulos. E é o grande teste nessa volta do Luxemburgo ao futebol. E conhecendo o torcedor palmeirense, até como você pode confirmar, claro. Eu acho que o torcedor palmeirense ele já vai cobrar resultado já na Copa da Flórida. Não, mas não resta a menor dúvida. O Luxemburgo, com 10 dias de trabalho, ele vai ter que demonstrar. Porque o Luxemburgo já é questionado pela torcida assumindo. Já está o cobrando, digamos já está assim. Sendo cobrado. Então, torneio amistoso, pegando um jogo que vai ter uma certa visibilidade fora do país, eu acho que a torcida do Palmeiras já vai cobrar resultados aí. Olha só, ele vai ter E se considerar que é um torneio que o Corinthians também vai participar. A exigência vai ser, no mínimo, ser melhor que o Corinthians. No mínimo, igual, no mínimo fazendo frente, no mínimo ser melhor. E outra coisa, né? Tem a iminência da classificação corintiana para a chave da Libertadores, meu grupo do Palmeiras. Olha que primeiro semestre interessante para o Luxemburgo mostrar serviço. Exatamente. Ele disse numa entrevista que vai tentar aplicar nesse elenco do Palmeiras o mesmo estilo de jogo do time de 96. Mas no time de 96 era assim, era Flávio Conceição, Amaral, Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Então, se vocês repararem, há uma pequena diferença técnica entre o time de 96 com o time de hoje. Djalminha, qual que é o outro que você falou? Djalminha e Rivaldo. Djalminha e Rivaldo não se compara a Lucas Lima e Dudu? Não, o Dudu é um bom jogador. Lucas Lima, aliás, perguntar para o Palmeiras, você aí, audiência palestrina que nos assiste, quem você gostaria que jogasse no Palmeiras em 2020? Lucas Lima ou Jorgito Valdívia? Do jeito que tá. Se tivesse que jogar no seu time hoje, Lucas Lima ou Valdívia? Nossa, que pergunta difícil. Não tem uma terceira opção? Não, são só os dois. Você é treinador. Aí tá um sentado no banco, você está 0-0, precisa fazer um golzinho. Tá os dois aqui. Você está tomando sufoco, você é de alguém para pensar o jogo, parar a bola, botar os atacantes para correr. Quem que você coloca? Os dois estão atrás de você. Quem que coloca? Lucas Lima ou Valdívia? Eu acho que, se eu fosse palmeirense, eu acho que eu ia preferir o Valdívia já pela identificação que ele já tem com o clube. Mas é lógico. O Valdívia, mesmo sem uma perna e embriagado, ele ainda joga melhor. Agora, se fosse de outro clube e meu time estivesse perdendo, eu olhasse para o banco e tivesse os dois, eu me conformaria com a derrota. Tá bom. É difícil. Tá bom, eu sei, mas se tivesse escolha, eu falei, tem que ser um dos dois. Então, mas Valdívia. O Valdívia. O Luxemburgo, voltando à questão luxemburguesa, né? O Luxemburgo, ele tem sim a sua grande oportunidade. Eu acho que todos estão apostando nisso. E quer saber, João, não sei se você... É claro que você torce pro Corinthians, mas... eu acho que você também gostaria que o Luxemburgo desse uma volta por cima, né? Sim, é um cara que ele é extremamente... Talvez é o maior nome dos treinadores dos últimos 15, 20 anos. Ele e o Tele Santana. Ele merece... E o Felipão, acho os três. Todo o respeito, ele merece toda a oportunidade. É um cara que você vê que é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então, ele merece uma chance. E, sinceramente, mesmo como você falando que eu sou corintiano, eu torço pela pessoa Luxemburgo dar certo no Palmeiras. Mas, voltando... O Luxemburgo ele precisa se dedicar apenas ao campo, ser treinador de futebol. Esquece categoria de base, esquece o seu manager que ele almejou ser na carreira. Tanto é que e eu acho que ele precisa também, pelo menos nessa fase dele do Palmeiras, com a pressão que ele vai receber, é ele deixar o extracampo. As noites de pôquer, os negócios, muito negócio. Ele põe alguém para comandar, para gerir, seja lá o que for, mas foca dentro do campo, porque a cobrança vai ser muito grande e ele vai precisar estar totalmente 100% focado com a bola para fazer dar certo. E se você for observar, João, todos esses jogadores de todas as equipes que ele treinou com sucesso, Santos, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro,
Seleção brasileira não, então a gente coloca esses 4, né? Sim. Flamengo eu não considero que tenha sucesso, mas Santos, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, essas 4 equipes. Se você perguntar para todos os jogadores que passaram por essa equipe, e por outras também, como o Grêmio, Atlético Mineiro, se você perguntar qual foi o melhor treinador que você trabalhou, e todos, a sua maioria, 90%, 95%, todos vão dizer que o Luxemburgo é aquele que mais manja, na é verdade, o que mais sabe de mudar jogo, treinar equipe, montar elenco, trabalhar a questão motivacional, é de longe o Vanderlei Luxemburgo, né? Sim, até porque, por mais que tenha ficado pouco tempo, ninguém chega no Real Madrid à toa, né? Naquela fase, naquela época. E foi uma coisa incrível que estava num dia no Santos, no outro dia ele já estava no Real Madrid pegando um avião. Exatamente. Fez uma negociação. Aí depois, infelizmente, por força de idioma, do elenco gabaritadíssimo, acho que da falta de preparo dele também um pouco à época, né? Acho que estaria até um pouco melhor preparado depois. Mas enfim. Bom, amigos, encerramos mais um Toque de Classe Futebol num outro nível. Mais uma vez agradeço a sua presença, João, muito obrigado. Que agradeço a todos que nos assistiram. Queria fazer um agradecimento também aos amigos que têm pessoalmente comentado que têm assistido o programa, que têm gostado, que têm nos acompanhado. Isso daí, né, é importante para nós, esse feedback, para a gente ver onde que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que mudar. Então, agradecer de verdade a todos que nos assistem sempre. Você falou em audiência qualificada e fora do país. Eu tenho uma amiga que nos acompanha em Assunção, no Paraguai, Sabrina Andrade, é estudante, estuda no Paraguai, em Assunção, faz psicologia. Um grande abraço para ela, obrigado pela audiência no nosso Toque de Classe, sempre nos assistindo. Ela que torce, meu Deus, coitada da moça, ela torce para o Botafogo e para o Palmeiras. Essa gosta de sofrer. Bom, senhores, mais uma vez agradeço a audiência de todos, desejo a todos uma ótima semana e fique com Deus.